revolução da energia solar com a Eletricampus. Entre em contato hoje mesmo para transformar sua casa ou empresa em um ambiente mais sustentável e econômico. 22 30 33 22 13. A Peg Pizza agora é Leopoldo Empório Gourmet. As tradicionais e saborosas pizzas pré-assadas, esquentou, saboreou, continuam o maior sucesso. E só no Leopoldo Empório Gourmet você encontra uma variedade incrível de queijos da canastra, queijo frescal, meia cura, trufados com azeitona, trufados com tomate seco, defumados, ricota, burrata, queijo e requeijão de búfala, o delicioso queijo butirro, esse você tem que provar. E os salgados sempre fresquinhos. Leopoldo Empório Gourmet, Tenente Coronel Cardoso 801 ou no delivery 22 99984 1159. Leopoldo Empório Gourmet. Sua vida merece esse sabor. O Centro de Diagnóstico Unimed oferece tecnologia de ponta e atendimento qualificado. Contamos com uma ampla gama de exames de imagem, garantindo diagnósticos ágeis e precisos. Pensando na sua comodidade, realizamos atendimentos também aos finais de semana e feriados. Conheça a unidade, que fica na rua Batista Lacerda, número 29, Parque Rosário, bem ao lado do nosso hospital. Saiba mais pelo WhatsApp 2720-0661. Unimed Campos. Pode contar. Você sabia que o Sicoob Fluminense tem o consórcio certo para você realizar os seus sonhos? Com o consórcio do Sicoob Fluminense agora, você pode ter seu carro, sua moto, novos ou usados, ou adquirir a sua casa própria. Tudo de forma planejada e com parcelas que cabem no seu bolso. Consórcio do Sicoob Fluminense. Rápido, prático e seguro. Ligue agora para 22 27 26 27 50. Repetindo, 22 27 26 2750 e saiba mais. Com o Sicoob Fluminense, você começa hoje mesmo a planejar o futuro que você merece. Bom dia, seu Sérgio. Estamos numa operação contra furto de água. Está tudo certo no seu hidrômetro. Aí, tô na moral, irmão. Mas vem cá, o que acontece que faz essa parada? Ligação irregular é um crime previsto em lei e da cadeia, além de prejudicar toda a pressão da água e abastecimento da vizinhança. Melhor não vacilar, né? Bom trabalho aí. É isso. Valeu e até a próxima. Não vacila, regularize no aguasdoparaíba.com.br ou baixe o app Cliente Águas. Viu alguém furtando água? Denuncie no 0800 772 0422. Águas do Paraíba. A vida flui melhor por aqui. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Expandir, modernizar com qualidade e excelência. Rede de postos Mariana. Combustíveis, troca de óleo, lavagem e lubrificação. Loja de conveniência, conforto e atendimento. Rede de postos Mariana. Rede de postos Mariana. Vem pra cá. Qualidade e compromisso com você. Rede de postos Mariana. Vem pra cá. Está sendo implantado na Radmed o Gênios Mammography Ologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. Radmed, sempre à frente. Referência também em mamografia. 98,3 Folha FM. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição.
O Plano Boa Viagem, que virou um clube de vantagens, tem um recado para você que quer migrar de plano e se tornar um associado. São mais de 1.500 empresas credenciadas em todo o Brasil oferecendo descontos e benefícios além de sorteios mensais. Faça parte você também do Clube de Vantagens Boa Viagem. Boa Viagem, mais que um plano, credibilidade. A gente tem sempre aquele posto de confiança em nossa cidade. Mas quando viajamos, fica complicado. Ficava! Porque agora você pode contar com a Rede Rio Postos. São 18 postos nos estados do Rio, Minas e Espírito Santo. Em Campos, a Rede Rio Postos conta com o posto Web Max, na Avenida Felipe Web, próximo a 7, e posto Bom Sucesso, na BR-101, ao lado do Atacadão, em Guarulhos. Vem pra Rede Rio Postos de Combustíveis, com você, aonde você estiver. Quinta-feira, 28 de agosto de 2025, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, YouTube, Instagram. Você pode conferir e ouvir este programa na melhor hora do dia para você em todas as plataformas de podcast também. E pela Alexa é só dar o comando, Alexa, ouvir Folha FM. No aplicativo de rádios, esses aplicativos todos que tem aí, você pode dar um busca lá pela Folha FM. Enfim, em todos os canais para você acompanhar tudo o melhor da nossa programação. São 7h08 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Cláudio Nogueira e a gente começa essa edição de hoje com as principais informações de Campos e da região, com destaque aqui já para falar da previsão do tempo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, hoje é quinta-feira, esse veranico que estamos atravessando, essa temperatura mais alta dentro do inverno brasileiro, deve diminuir, começar a se afastar agora, já a partir de amanhã. Mas ainda hoje, a máxima é de 28, mínima de 18, agora faz 20 graus aqui no centro da cidade e com tempo bom para hoje e também para, pelo menos nesse período da manhã, tempo bem ensolarado. Já na sexta-feira, sábado, domingo, aí a probabilidade de chuva começa a aparecer em torno de 50% aqui para nossa região. 7h10, programa de hoje. Tenho o prazer de receber um ex-titular, inclusive, dessa bancada fixa aqui do programa, nosso querido Edmundo Siqueira, é servidor público federal, é jornalista, é produtor rural e está com a gente aqui nessa edição de hoje do Folha no Ar. E a parte em que ele é servidor público federal é a atuação no Banco do Brasil. E acho muito oportuna essa conversa aqui para a gente falar um pouco sobre essa movimentação financeira rural aqui da região e essas tarifas de juros que são, ou taxas de juros que são aplicadas aí no mercado real e também até em comparação com outros projetos que a gente vai falar, como é o caso também da Sudene. E o Edmundo vem para falar sobre essa questão do semiárido ao norte fluminense, aprovado pelo Congresso e vetado por Lula para atender ao PT da Bahia. E a gente pagando aqui mais do que pato, né? Estamos pagando muito mais do que pato, pagando toda uma expectativa e uma esperança da região surguer, né? Dar uma levantada aí com essa nova classificação climática por conta desse PL. Também vamos falar sobre cultura
Vamos falar sobre o Festival Goitacá de Cinema, sucesso aqui na região, em Campos, e o adiamento do FDP, o Festival Doces Palavras. Também mais um adiamento aí desse importante já, né, consagrado festival. Por fim, com base nas pesquisas, a gente traz também uma projeção, Edmundo, sua, das próximas eleições a presidente, governador, senador e deputados. Já, Edmundo, a gente vai trazer o seu bom dia, você conhece bem aqui o esquema do programa, então você é de casa. Eu estou pensando aqui, acho que foi o integrante dessa bancada que ficou rico mais rápido, né? Eu acho que foi um ano aqui só, já enricou e foi embora. Vai ficar fazendo o que aqui? Vai para fazenda, né? Depois passa o endereço lá. Bom, a gente visitar você lá. São 7h12. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, de Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Tem recém-nascido aí? Quer completar, quer manter o cartão de vacina dele completinho todo em dia? Procure a vacina Plínio Bacelar. Tem idoso aí na sua casa? Então procure também a vacina Plínio Bacelar. Tem a vacina de gripe, contra a gripe para idosos. Aproveite. Rede Mariana de Postos, qualidade e compromisso com você. Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. E consórcio do Cicobi Fluminense, o jeito mais fácil, prático e rápido para você conseguir, né, adquirir aí o seu bem, o sonho da casa própria, do carro, da bicicleta elétrica, da moto, enfim. É só você, né, ligar hoje para o Cicobi Fluminense. 7h13. Vamos lá, rapidamente aqui nas manchetes de hoje do portal folha1.com.br. Fake news da esquerda local por veto do PT da Bahia ao semiárido do Norte Fluminense. Está aqui em destaque no portal Folha 1. Vamos comentar sobre isso. Segurança hídrica da Baixada Campista é tema central de simpósio. O recurso de 75 milhões de reais será utilizado para revitalização das comportas. Festival Doces Palavras, que seria em setembro, é adiado em Campos. O evento foi para 5 a 9 de novembro. O adiamento seria por falta de recursos. Em 5 dias, 9 acidentes, contam 4 óbitos e 13 feridos em Campos. Terceiro, Lira. É o levantamento do índice de infestação por Aedes aegypti, né? Para monitorar o índice do Aedes aegypti, começa agora na próxima segunda-feira. Ainda, condenado por estupro de vulnerável contra a própria neta, é preso em Campos. Ponciano de Amores Furtado. É uma peça que acontece um espetáculo, né, que acontece no Teatro de Bolso. Estreia na próxima sexta-feira, dia 29, amanhã. Motociclista é preso por suspeita de embriaguez em Campos. Gente, vocês viram aquele vídeo do camarada maltratando um cavalo, puxando uma charrete no farol de Santo Tomé? Eu conversei com os advogados e ele falou: Nogueira, não comenta não, porque você vai ser processado. Porque o que eu queria falar sobre aquele vídeo eu não posso comentar aqui. Coitado, a areia fofa da praia e ainda aquele tupete, aquele morro, aquele degrau que as ondas fazem, acho que durante a noite, sabe? Ele forçando o cavalo para subir ali com a carroça e o cara que gravou o vídeo falando que ele estava embriagado. Rapaz, é um negócio impressionante. Festival Pop Rua vai atender população de rua da Praça São Salvador e são algumas das manchetes que estão aqui no portal folha1.com.br. Deixa eu trazer o bom dia do nosso convidado, 7h16, Edmundo Siqueira, com a gente aqui nesta manhã, que é servidor público federal, é jornalista,
colabora com a gente, participa aqui também nos blogs da Folha e também produtor rural. Edmundo, bom dia, bem-vindo, muito obrigado aqui pela sua presença nessa bancada para a gente matar um pouco a saudade aqui. Bom dia Nogueira, bom dia Luiz, bom dia Beto aí na técnica, bom dia ao ouvinte nessa manhã aqui de quinta-feira, e o telespectador pelos streams, né? E é um prazer, é um grande prazer estar de volta aqui, como você disse, participei com muita honra aí da bancada e é sempre um prazer estar aqui, tanto quanto integrante ou convidado, tanto faz. O que importa é a companhia de vocês e dos ouvintes, que confesso que faz falta. Eu gostei de sair por motivos pessoais, de trabalho, mas sinto falta aí do nosso convívio e desse programa que é tão importante para a região, né? E onde conseguimos debater temas com tanta liberdade, né? Porque sem entrar nesse radicalismo, né? Sem entrar nessas questões que eu acho que são menores. Você falou que eu fiquei rico, eu não sei se me falta fortuna ou virtude, mas, aliás, não sei se me falta virtude, mas fortuna certamente me falta. E virtude, não no sentido maquiavélico, no sentido real. Agora, esse monte de coisa que eu faço aí, e mesmo assim não consigo ficar rico, alguma coisa me falta realmente. Rapaz, ó, ainda teve uma campanha aqui recentemente contra a mesada que você ganha de seu João aí. Ainda teve um problema desse. Rapaz, eu nunca recebi mesada na vida, né? Sério? Nem quando era garoto. Rapaz, isso agora virou programa pra tipo aquele coisa. Eu tinha que pedir, papai mantinha as rédeas no controle dele, né? Eu tinha que pedir. Aí eu falei com ele, ó, eu não sei economizar hoje por causa disso, tá vendo? Você não me deu mesada, aí como é que eu faço agora? A culpa é de seu João. Rapaz, é muito triste isso. A culpa é sempre do pai, né? É sempre do pai, não fala não. Pode explicar. Bom, mas vamos lá, vamos trazer aqui o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa e poder a gente abrir essa pauta para a gente falar sobre todos esses assuntos, como você falou, sempre pertinentes e importantes aqui para o debate. E sempre colocando a região, claro, a cidade, mas a região como um todo, no foco desse debate, para que as pessoas pensem, para que as pessoas criem ali alguma virtude, como você disse, para além da bolha, né? Para não ficar dentro daquela caixinha, dentro daquela bolinha ali, tão pequenininha que você falou bem, Edmundo. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, bom dia, bem-vindo aí mais uma vez, sempre bom contar com você aqui nessa bancada. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Beto, na técnica aí. Saudações. Ele está, na verdade, levantando as duas agora já. Que é tanto gol que vocês fazem aí que eu não sei como é que vai ser isso. Bom dia, Edmundo. Obrigado pela presença. Vou poder conversar um pouco nesses três nossos blocos, né? Acho que hoje, Nogueira, a gente pode repetir a frase de João em relação a Edmundo. O bom filho é a casa torna. Boa. Bom dia, sobretudo você, ouvinte, e que nos acompanha por stream, como telespectador, né, aí no Facebook, no Instagram, no YouTube. Nosso bom dia especial às categorias que nos acompanham sempre nesse início de jornada de segunda a sexta-feira, nos inícios da manhã, né, aos professores, motorista de aplicativo, taxistas, e não chega a ser uma categoria, mas uma condição, mas pais de aluno que vão aí deixar os filhos na escola de manhã e vão todos sintonizados aí na Folha 98.3. Obrigado pela audiência. Edmundo, rapaz, eu viajei, voltei e tá aí essa coisa do semiárido instalada, né? Eu acho que vocês comparam mais em tempo real do que eu. Eu voltei, estava um circo armado já. Em primeiro lugar, qual é a sua impressão? A gente colocou produtor rural na nossa identificação, coisa que a gente nunca havia feito antes, porque afinal, o seu pai é produtor rural, você tem algumas coisas com o seu pai, né? Nas terras dele, e você tem uma experiência empírica, né, nessa área, né? Como é que você vê essa questão do semiárido como um todo? Bom dia. Bom dia. Então, essa coisa do produtor rural, como você falou, sou filho de produtor rural,
com muito orgulho e vivenciei isso, a realidade do produtor, durante minha vida inteira, né? Mas como você bem disse, esse circo armado, eu acho que a gente deve tentar, ao máximo, pelo menos, separar as coisas, né? Separar a sua vivência pessoal, as suas bolhas, né? Como o Nogueira disse também, para poder pensar como uma certa isenção do que está acontecendo. Então, assim, se você estudar um pouco o nível de produtividade que nós temos aqui com produtividade de outras regiões, você vai perceber que é um problema. Se você avaliar a quantidade de cheias que tivemos e as secas prolongadas que tivemos, né, você vai perceber que temos um problema aqui na região. Então, a proposta do semiárido veio com essa ideia de que o problema regional precisa ser resolvido, precisa ser tratado. E veio a proposta do semiárido para tentar, pelo menos, amenizar, mitigar um pouco desses problemas que nós enfrentamos aqui. Então, assim, se você vê o produtor rural como alguém que tá usurpando a terra e destruindo a natureza, logicamente você vai perceber que o produtor rural é alguém que não precisa ser ajudado. Mas é justamente o contrário. A região ela é predominantemente de produtores de agricultura familiar. Não são grandes produtores de agronegócio, destruidor da natureza, que nem se fosse, né, essa imagem conseguiria se enquadrar aqui, porque não é. A maioria são produtores de agricultura familiar. E esses produtores eles precisam de apoio, não só pela questão de produção, do que eles trazem de bom e de alimento para as famílias, né, para a população e tudo isso, mas principalmente porque eles sofrem as consequências de um clima desigual, de um clima que está sofrendo alterações, e a nossa região tem um problema sério em relação a cheias e secas. Aí se você pegar os índices eu conversei um pouco com o pessoal da geografia, que critica essa questão do semiárido, fala que basta abrir um livro de geografia para você saber que isso aqui não é semiárido. A questão do projeto do Vladimir, enquanto era deputado, é justamente para tentar mudar a classificação da região. Então, óbvio que não é semiárido, mas a gente quer mudar a classificação da região. Então, se essa classificação precisa de um trabalho legislativo para que isso seja mudado, foi o que foi feito. Os índices de chuvas, né? Você ouviu aí vários especialistas sobre esse assunto. Os índices de chuva, na média, ele fica ali no limite do semiárido. Semiárido, semiúmido, fica essa discussão. Subúmido, né? Que é uma questão, acho que mais semântica do que de... Mas, enfim. Fica esse limite ali. Conversei com meu pai, que é um grande especialista sobre esse assunto, e até ontem à noite ele estava falando isso. É um limite de semiárido, a média, né? Só que nós, na região aqui, passamos por longos períodos de estiagem, de seca. Então, assim, a característica da região, por mais que a média não chegue a uma classificação exata de semiárido, ou pelo menos de uma classificação irrefutável de semiárido, nós passamos por longos períodos de seca e passamos por períodos chuvosos no verão, que aumenta a média de chuva, mas não diminui os impactos que a seca provocou na produção rural. Então, assim, o estudo do Mendonça, que baseou a lei, né, da UENF, ele é robusto, ele é um estudo grande que fez um levantamento de anos. Então, não há que se falar em projeto de lei que foi para político ou para beneficiar A ou B. É um projeto justo. Então, se é um projeto justo, se há um problema de produção visível, a olho nu, que você tem um problema de produção aqui na região, isso é preciso encarar o problema e enfrentar as consequências. O projeto semiárido seria um desses caminhos de enfrentar o problema. Agora, a tecnicidade, se você quiser impedir qualquer projeto de lei que tente trazer um equilíbrio regional, se você usar critérios muito técnicos para qualquer tipo de projeto de lei, você vai tentar embargá-lo. Mas a questão central é que há um problema
e que há uma disparidade regional nossa, comparando com outras regiões, em relação ao clima, em relação às condições de produção nossa aqui, e esse projeto tentou corrigi-lo. Agora, como o Aloysio sempre apurou e sempre trouxe para a gente, se foi uma pendenga política que impediu esse projeto, né, como o Aloysio confirmou, está mais provado de que ser contra, você vetar um projeto desse, ele é uma decisão política e não técnica. Então, a técnica a gente pode discutir, a gente pode entender, mas o que não podemos é achar que uma decisão política prejudicando toda uma região que sofre há bastante tempo, inegavelmente, que a gente vai apoiar uma decisão política simplesmente e está tudo certo. Não está tudo certo. A região não está produzindo como deveria produzir, não intensifica a produção como deveria intensificar. E isso provoca o impacto ambiental também. Se você trazer a produção mais extensiva, quanto mais extensiva e menos produtiva, mais degradação ambiental você vai trazer. Então, é o contrário do que algumas pessoas alegam, que você incentivar o produtor vai destruir a natureza. É o contrário, incentivar o produtor para ele produzir com tecnologia, com produtividade, ele vai preservar a natureza muito mais do que ele preserva hoje. Essa coisa do PT da Bahia, vamos lá. Eu tive essa formação, foi operada junto eu apoiei junto ao PT Nacional, junto ao governo Lula 3. E, assim, o material sobre isso é tão farto na cobertura política da Bahia, quer seja pela imprensa nacional, quer seja pela imprensa baiana, que assim, uma coisa, falar sobre isso na Bahia hoje é como falar na época áurea de Arnaldo Garotinho do Rastro dos Dois, né? É uma coisa assim, muito rumorosa, é uma coisa recorrente, né? Está no presente da vida política, não da vida política, da vida cotidiana do baiano, como teve no seu auge a coisa de criador e criatura entre Garotinho e Arnaldo Viana, né? Mas é o seguinte, quem costurou o acordo para aprovação unânime em todas as comissões que passou, mas na última que passou no Senado, quem costurou o acordo pela aprovação foi o líder do PT no Senado, o senador Jacques Wagner, que foi o governador da Bahia, né? E quem barrou o projeto foi a Casa Civil, cujo ministro-chefe, Rui Costa, também baiano, também foi governador da Bahia, né? Desde 2024, quando das eleições municipais na Bahia, houve um racho entre os dois. Hoje, assim, quem tiver algum contato conhecer algum baiano e algum soteropolitano, sobretudo, quem é Salvador, e falar sobre isso faz parte do cotidiano da vida do baiano, né? O PT da Bahia, desde então, se divide em wagneristas e ruizistas, né? Tem farto material sobre isso na internet, basta você jogar e buscar. Mas eu conversei também com gente da Bahia, é uma coisa muito assim, presente no dia a dia deles. E os dois, Rui Costa e Jacques Wagner, são pré-candidatos ao Senado. E os dois, o Senado na Bahia, como no Rio de Janeiro, vão ser 2 cadeiras esse ano, né? Esse ano não, perdão, no ano que vem. E Rui Costa e Jacques Wagner lideram todas as pesquisas, né? Todas as pesquisas para o Senado. Então, uma disputa interna entre os dois, que Rui Costa, na Casa Civil, para tirar o poder, tirar o mérito, o reconhecimento, o acordo costurado por Jacques Wagner, foi lá e barrou, né, o projeto já aprovado por unanimidade no Congresso, alegando motivos técnicos, né? E assim, o que é muito interessante, é uma experiência antropológica interessante, você vê simpatizantes da esquerda
e do PT aqui em Campos, no Norte Fluminense, estarem defendendo um veto aos interesses do Norte Fluminense para atender os interesses de uma disputa interna de poder do PT da Bahia. É um negócio assim, como disse o nosso companheiro Beto aí, não dá para ver diferença entre patriota, entre aspas, travestido de verde e amarelo, que vai para a rua comemorar tarifa dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Brasil por causa de Bolsonaro. Estamos falando do mesmo tipo de disrupção cognitiva e pior, de falta de amor próprio. Pelo menos essa é a minha opinião. Como é que você vê, Edmundo? Eu comungo da sua opinião, é isso mesmo. Você está trazendo um fato apurado, né, de como que isso se deu. Eu vou trazer até uma experiência pessoal. Vocês devem se lembrar que há um tempo atrás eu tentei trazer a pedra mó da engenho da Vila da Rainha, né? Nossa pedra fundamental, digamos assim, do engenho aqui, lá do Recife para cá. E para fazer isso eu procurei o Cristino Auro enquanto era deputado. Ele muito sucintamente, muito amigavelmente me ajudou e propôs a lei, porque o que acontece? Essa pedra está lá no Museu do Recife, né, sob sua posse e exposta lá e tal. E lá no Museu do Recife está dizendo que é de Campos, enfim, tem tudo isso lá. E aí essa lei ele tramitou lá, porque eu queria que fosse resgatado para cá, e para isso eu precisaria de uma mudança legislativa, porque a doação foi feita por uma lei na época, lá em 1940 e pouco. Eu queria alterar a lei de doação para trazer de volta para Campos. A lei tramitou até rápido, o Cristiano conseguiu lá trazer e tal. Quando chegou lá em cima, lá no Lira, que era o presidente da Câmara, o pessoal do Nordeste foi em cima do Lira e falou, não vai tirar essa pedra daqui não, essa pedra pertence ao Recife. E Lira chamou lá, pelo que eu apurei na época, chamou o Cristiano e falou, olha só, deixa essa pedra onde está, pelo amor de Deus, não empurrinha essa pedra não, deixa isso quieto. Então, assim, o Nordeste, né, com suas questões próprias, né, enfim, defender o que é deles, não estou negando isso, não estou criticando isso, mas, enfim, eles conseguem trazer uma questão interna deles para dificultar aqui. E toda a questão técnica, toda a questão histórica que foi envolvida com a pedra foi colocado por água abaixo. Não teve a menor relevância, porque politicamente, né, não houve interesse de fazer. Então, assim, é um paralelo, obviamente, não comparando a importância de uma coisa com a outra, mas é como que a política, né, a politicagem, né, pode atrapalhar um projeto que a técnica, usando uma técnica, né, de fundo para poder impedir. Então, a questão política sobrepõe isso. E o Nordeste, obviamente, as questões aí de política lá do Jacques Wagner e tal, também a questão de disputar recurso, né, da Sudene, disputar recurso dos municípios que são semiáridos. Então, assim, é uma questão estrangeira, digamos assim, que parte aqui da nossa população tem comprado a despeito de prejudicar toda uma população, né, toda uma região que historicamente tem uma relação com o agronegócio, com a agropecuária, né, imensa. Somos construídos por essa relação. Então, assim, é de uma falta de entender o todo assustadora, né? Olha, Edmundo, deixa eu te fazer uma pergunta que está lá no grupo de WhatsApp deste programa, que você faz parte também deste programa e do blog Opiniões. Só rapidamente, eu vou colocar mais uma característica que nós falamos isso aqui algumas vezes. Assim, a gente vive aqui, a gente acorda, trabalha e dorme aqui. Como não conhecer o que a nossa cidade passa? Se eu não conheço o que o Noroeste passa, pode até ser aceitável. Agora, como não conhecer o que a nossa cidade passa e como não entender que as coisas mudaram? O mundo mudou, o mar em Atafona segue avançando, as coisas acontecem, mudam. Se você classificar lá o mar, colocar o mar, delimiar ali, né, do mar na década de 60 era
né? O limite dele era um. Na década de 90, outro. E nos anos 2000. Então, assim, é uma ignorância tão grande que eu vou colocar também esse pessoal que classifica, que defende esse veto, está no mesmo nível daquele pessoal que é contra a Lei Rouanet porque o dinheiro é do governo. É a mesma característica. Tá mesmo, como diria aquele menino do Flamengo, aí eu vou me render de novo a essa goleada, é 8 patamar. Muito difícil. Edmundo, pergunta para você lá no grupo de WhatsApp. Rapaz, Luiz, parabéns, que paciência sua, hein? Lá nas redes. Parabéns. Vamos lá. Como o Edmundo, Kleber Tinoco é advogado e participa aqui do grupo também. Como o Edmundo avalia as razões jurídicas no caso, inconstitucionalidades e políticas, interesse público, entre parênteses, apresentadas no veto presidencial e a insegurança jurídica de uma eventual derrubada desse veto. Eu vou, inclusive, fazer o seguinte, depois que você responder, Edmundo, eu vou repetir essa pergunta e eu quero fazer ao Aloysio também. Mas vamos lá, Edmundo, com você. Então, nós no jornalismo, a gente é um generalista, né, por excelência. E eu não sou, embora me forme em direito esse ano, se tudo correr bem, eu não sou constitucionalista, não sou especialista nessa área. Agora, os motivos do veto, eu li o veto, né? Os motivos ali jurídicos, né, do veto, eles não são absolutos, assim como não existe direito absoluto. A questão da Sudene, por exemplo, a Sudene tem uma obrigação ali, ela que classifica quem é semiárido ou não por uma lei complementar, né? Uma decisão ali administrativa sobre isso. Então a Sudene tem um papel administrativo de definir qual região é semiárida ou não. Mas isso não impede do Congresso legislar sobre o assunto e não impede do Congresso dizer que uma região ela precisa de mudança climática. Então, assim, a competência administrativa hoje da Sudene, mas isso não é um motivo legal absoluto para que isso seja impedido que o Congresso legisle sobre o assunto. Então, assim, há uma controvérsia jurídica que isso pode ser perfeitamente entendido de outra forma. Inclusive, há decisões do próprio Supremo no sentido de que a Constituição permite que o Congresso legisle, né, sobre as questões regionais, de disparidade regionais, disparidades de dificuldades do Brasil, um país continental, dificuldades de produção ou de qualquer outra natureza regionalmente. Então, assim, o Congresso é parte para isso, né? Ele é concorrente ao Executivo para que isso seja trazido. Então, é uma decisão, é uma justificativa jurídica que pode ser perfeitamente derrubada, não é absoluta. A outra questão é sobre o garantia safra, né? De que isso traria aumento de despesa para o Executivo e que não foi justificado no projeto de lei, por isso era inconstitucional. O projeto de lei do Vladimir, ele pretende ampliar o programa que já existe. Então, há questões ali que podem ser entendidas como que não é uma criação de despesa, e sim uma ampliação do programa. Então, também há discussões sobre isso e há discussões muito válidas de um lado e de outro. Não é uma questão fechada, né? Então, assim, são questões jurídicas apresentadas que podem ser perfeitamente refutadas. E a outra questão também, acho que é sobre o fundo, né? O fundo de criação do fundo ali, que teria um recurso do governo federal. O próprio projeto de lei cita que o fundo pode receber recursos de outros lugares. Então, assim, não é uma obrigatoriedade. Então, eu acho que não pode você criar, por conveniência política que foi trazida aqui, criar disfarçado de inconstitucionalidade. Então, eu acho que o problema é esse, você disfarçar de inconstitucionalidade uma conveniência política. Porque há justificativas para os dois lados, tanto para ser inconstitucional quanto ser constitucional. E vale lembrar de uma coisa, esse projeto passou por todas as comissões do Senado, com participação dos governos, né, do governo executivo também. Pelo que eu sei, o Luiz pode confirmar, houve unanimidade, inclusive, de parlamentares do PT na aprovação desse projeto.
Então, assim, não houve discussão, então as comissões da Câmara não são aptas para poder dizer sobre isso antes? Né? É uma pergunta. Então, assim, isso foi colocado na época ou não foi colocado e foi deixado para o presidente vetar depois? Então, assim, são questões que devem ser levantadas. Agora, que existem justificativas plausíveis, tanto jurídicas, né, que eu estou dizendo, tanto para um lado quanto para o outro, existem. Então, não é uma constitucionalidade que eu acho muito por conveniência política. Aloysio, vou repetir a pergunta para que você possa fazer esse comentário. Como aqui a gente está entre integrantes e um ex-integrante dessa bancada, toma a liberdade de te fazer essa pergunta e ouvir de você também. Eu estou me entretendo aqui, rapaz, lendo um pouquinho aqui os comentários na rede. São muitos comentários, inclusive. Depois eu vou fazer outra pergunta também a vocês dois, mas vamos lá, se der tempo. São 7h42. Como, aí no caso ele cita Edmundo, eu cito você, Aloysio, avalia as razões jurídicas, inconstitucionalidade, e políticas, interesse público, apresentadas no veto presidencial e a insegurança jurídica de uma eventual derrubada, repito. Essa pergunta foi postada ontem lá no grupo de WhatsApp deste programa e do blog Opiniões que você é titular, Luiz. Como que você responde também ao Kleber Tinoco? Eu acho que o Kleber fez uma pergunta para ele responder, né? Não para o Edmundo. É uma pergunta feita para um jurista, não para um jornalista, né? Embora Edmundo, como bem frisou, esteja se formando de direito agora, mas é uma pergunta assim, constitucionalista de Campos, de cabeça puxando, acho que é o Carlos Alexandre, né? Que também atua mais, embora tenha até obras publicadas como constitucionalista, tem a sua atuação profissional mais como tributarista, né? Então, é uma pergunta, acho que o Kleber fez para ele mesmo responder, né? Não por Edmundo, para mim, para você, Nogueira. Agora, eu acho o seguinte, há um acordo, no mínimo tácito, entre Executivo Federal e Supremo. No mínimo tácito. Uma vez que existe esse acordo, e ninguém que não seja um completo ingênuo deixa de enxergá-lo, né? O limite entre constitucional e político é tênue ou nenhum, né? O que é político passa a ser constitucional ou constitucional, e o que é constitucional depende da política para balizar a sua eventual constitucionalidade. Então, o que eu tenho certeza por apuração, não é por achismo, é que o motivo do veto foi a disputa interna de poder pelo PT da Bahia. Lula não tem nada a ver com isso. Quer dizer, logicamente, tipo assim, Nogueira, se você cometeu uma ilegalidade contra o direito da rádio, eu sou responsável porque sou diretor da rádio. Ainda que eu não saiba da ilegalidade que você cometeu. Então, mais ou menos, estou mal comparando com o chefe do executivo com uma coisa que é tomada ali pela equipe dele, entendeu? Não tem nada a ver com Lula. As pessoas estão muito preocupadas, a esquerda aqui local, muito preocupada em blindar pai Lula, né? Como a direita está preocupada em blindar o seu mito no Supremo. E as coisas certamente são um pouquinho mais complexas do que isso, né? Embora para essas pessoas, nessa raciocínio binário, muitas vezes seja isso, né? Ou uma coisa ou outra. E não é. A certeza é a seguinte, aonde, como disse Edmundo, aonde estavam essas supostas inconstitucionalidades em todas as comissões que o projeto foi aprovado por unanimidade na Câmara e no Congresso? Será que esses deputados e senadores não têm assessoria jurídica, meu Deus? Será? Será que não teve um Kleber Tinoco no meio dessas equipes todas para arguir essas inconstitucionalidades, se é que elas existem? Meu Deus do céu! Será que não há? Né?
Acho que é preciso ser muito ingênuo para acreditar nisso, né? Ingênuo aí, entre aspas, tá? Porque na rádio eu não quero usar outro adjetivo. E aí, um exercíciozinho da gente. O que seria? Que essa história do Si, né? Mudaria Nogueira, só comentar. Ou só passou a ser constitucional por conta do veto de Rui Costa? Exato. É isso? Com todo respeito, ninguém aqui é ingênuo. Para não dizer otário, né? Entendeu? Não dá para brincar com o interesse do produtor. Gente, olha só. Eu não tenho eu não planto nem feijão ou algodão. Eu não tenho um pedaço de terra. Isso não é interesse próprio, é interesse da região. Edmundo conhece a realidade. Você, Nogueira, veio de Talva, também conhece a realidade. É um povo que olha para sol e chuva de uma maneira muito diferente que nós urbanos aqui. Depende disso para viver. E você dizer, não, porque é mais dinheiro que vai entrar para ser roubado como foi o Osório. Mentira! Mentira grosseira e talvez mal intencionada. Nenhum centavo ia entrar para o prefeito de nenhum desses 22 municípios. É só facilitação de linha de crédito para os produtores rurais. Entendeu? Pelo amor de Deus. Se é contra isso, cara, com todo respeito, se muda aqui do Norte ao Noroeste, vai para o Rio de Janeiro, achar que ainda é capital da República. Uma CCJ, por exemplo, de qualquer um, tanto do Congresso quanto do Senado, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e aí eu não sei também se essas pessoas vão ter acesso a isso, ou saber que isso existe, mas uma CCJ, e aí tem essa assessoria, tem toda essa equipe aí jurídica que você cita e que você pergunta, Luiz, se de fato não tem, não deixaria passar uma inconstitucionalidade dessa. Você tem vários exemplos disso aí. E aquela coisa de constitucional e não constitucional que você falou, ontem foi apresentado, até nem entrou em votação, porque estava talvez para perder, mas a PEC, a PEC do Alibaba, né, como está sendo apelidada aí, enfim, que é inconstitucional, que é uma proteção para os deputados, onde o STF não pode mexer com nada deles, e aí, grossamente falando, e é inconstitucional. Vai mudar a Constituição para virar constitucional. É isso que você falou. A base da defesa das pessoas que estão aqui nessa situação é muito rasa, muito ruim. Muito ruim. Igual o nosso clima aqui, seco, né? Muito seco, sem nenhuma profundidade. Edmundo, Aloísio e você que nos acompanha, e assim, vai muito além dessa questão. Qual a sua opinião? Desculpa, para finalizar o bloco, qual a sua opinião? Assim, é tão... Aloísio, você fala, eu venho da roça, eu venho do interior. Meu avô foi produtor, meu pai também, né, chegou a ser produtor na usina de cana, por exemplo, lá de São Pedro do Paraíso. Quem conhece o interior de Italva, essa região noroeste, sabe. Cara, a situação é tão complicada com relação a essa questão da realidade do clima, que quando eu vejo as pessoas falarem em abrir um livro para constatar que o clima não é esse, é a mesma coisa que você olhar aquele mesmo cidadão ali e pedir ele, abre um livro, meu filho, para ver que o mar de Atafona tá lá com 500 casas ainda inteiras. Cara, já destruiu tudo, já mudou. Nós somos parte dessa destruição. E, infelizmente, a ignorância dessas pessoas é uma coisa assim absurda e que compromete, Aloísio. O pior de tudo é o que você traz aí. Compromete não é só a vida do produtor rural, não. Pode comprometer a vida nossa, da gente aqui da chamada pedra, que a gente acha que é o bambamã, que a cidade não vive sem a gente. Pelo contrário, a cidade vive muito bem sem a gente. Não vive sem o produtor rural, não vive quem está lá, não vive sem quem está lá no campo produzindo,
né, tudo que a gente consome. É uma pena a gente ver essas defesas rasas somente de bolhas fanáticas para fazer esse tipo de defesa. Infelizmente, eu vejo com muita tristeza. O Luiz falou agora aí, com todo respeito, para se mudar da região, né? Quem não defende a região. Quem conhece um pouquinho da história de Campos sabe que a gente lutou contra o clima daqui desde que isso aqui era um lugarejo. É uma planície alagadiça, numa condição geográfica muito difícil. Então a gente tem duas soluções. Ou a gente tenta entender e mitigar e conseguir diminuir as consequências de um clima que já era difícil lá e continua difícil pelas mudanças, ou a gente tira todo mundo daqui e bota em outra região, porque nossa região é desafiadora em relação ao clima. Então isso é inegavelmente, inclusive, de dados históricos. Então, se você conhecer um pouquinho da história de Campos, você vai ver que isso é uma região que luta contra o clima desde que isso aqui se constituiu. Muito boa. Se não fosse o DNOS, nem estaríamos habitando aqui. Exatamente, uma obra de engenharia gigantesca para poder tentar controlar um pouco, diminuir um pouco as consequências de uma região dessa. Então não deveria ter ninguém morando aqui, mas tem quase 500 mil de pessoas morando aqui. Daí. Bom comentário, boa lembrança. A gente luta contra o clima já há centenas de anos aqui. Muito bom. Bom, são 7h50. Eu posso só fazer uma última observação, até pegando carona de mundo? Vai lá. Gente, pelo amor de Deus. Lógico que toda atividade agropecuária, ela se faz a partir do domínio e de utilização da natureza. Agora, querer que pregar que Campos volte a um suposto estado natural, como se a terra fosse um bom selvagem de Rousseau, gente, vamos ler um pouquinho, ler Alberto Lamigo, ler o Romeu Brejo, ler um pouquinho, ler o Romeu Brejo, entendeu? Campos todo era imenso pântano. É isso que se quer voltar, né? O burguês de esquerda vai transformar sua sala de estar num brejal? É isso? Como é que é isso? Não, pelo amor de Deus, né? Como diria Lula, menos. Porque vai estar lá do Leblon, lá tomando vinho e olhando para Campos. O Brejo tem mosquito, tem maruim. Não fala não. São 7h54 em Campos. A gente volta. Vamos ao intervalo, a gente volta logo com este programa. Hoje com o Edmundo Siqueira aqui conversando com a gente nessa bancada. Hoje falando um pouco da posição também de produtor rural, falando como jornalista que acompanha e como conhecedor da nossa história também. Edmundo é jornalista e também servidor público federal. A gente faz essa pausa aqui com o Aloysio Abreu Barbosa na bancada, você que nos acompanha aí. Seu João Siqueira está aqui no Face também comentando, dando um bom dia aqui. E a gente fecha então esse bloco rapidamente para voltar falando sobre cultura, falando sobre os festivais, o que aconteceu e que foi sucesso e o que foi adiado. Daqui a pouco a gente esclarece tudo. Também com base nas pesquisas, Edmundo vai comentar aqui como é que ele está vendo esse cenário todo aí. Mas eu só peço que não seja beliscoso, tá, Edmundo? Nessa manhã de hoje. Senão o seu João te come no belisco lá mais tarde. Vou tentar. 7h55. O Folha no Ar é oferecido por Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e Consórcio do Cicobi Fluminense, o jeito mais fácil, prático, rápido para você conseguir realizar o seu sonho. Tem uma dica boa agora da Nauta XP, hein, para você investir o seu dinheiro, colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. É só ouvir a equipe da Nauta XP. Minuto Nauta XP. As principais informações do mercado diariamente para você. A psicologia de investimentos é o estudo das emoções e comportamentos que influenciam as decisões financeiras. Diversas